E aí, beleza? Vou fazer o registro de hoje. Hoje é quarta-feira, dia 25 de março de 2020. A segunda semana de ações de controle à pandemia. Primeira semana efetiva dos conceitos básicos de confinamento, de isolamento. Seguimos, agora são 6h20 da manhã, eu tô na Leopoldina, eu fiz 2 corridinhas até agora, uma ali dentro de Osasco e outra aqui pra região do Ceasa, e aí depois do Ceasa eu sempre venho pra cá, pra Carlos Weber, esse pedacinho aqui, aguardar alguma corrida, alguma coisa. Se eu fico aqui meia hora, 1 horinha, alguma coisa assim, sem ser chamado, eu dou uma volta, eu vou para outros lugares, vou indo devagar, aproveitando. É uma coisa que está sendo também vantajosa, fora a questão de que não está pior, porque infelizmente os meus colegas que usam carros alugados, eles já devolveram os carros, então está rodando muito menos carro, pelo menos aí 50% da frota a menos. E aí tem ainda um pouquinho de corrida para nós. Ontem eu não cheguei nem a R$200, 170 por aí. Anteontem foi mais do que isso, 230, R$240. Então é isso. Meu dia a dia está sendo isso. Me protegendo como eu posso, higienizando, deixando as coisas menos fáceis para a proliferação do vírus, higienizando o carro e tudo. Ontem nosso presidente, às 9 da noite, fez um pronunciamento por rede de rádio e televisão nacional, seguindo a linha de falar bosta, seguindo a linha de ser populista, seguindo a linha de que ele é o único que sabe o que está acontecendo, contrariando o Ministério da Saúde, contrariando os governadores, batendo de frente mesmo contra os prefeitos e governadores. Através de algumas análises é fácil de identificar o que ele está fazendo. Como todo bom populista, ele está surfando nas atitudes que os governadores e prefeitos estão fazendo, ele está falando mal e batendo nesses caras, dizendo que exagerado, que podia voltar às aulas, que podia voltar a abrir o comércio para a economia não parar, e sabendo, ele sabe que isso é o que se tem a fazer. E quando isso tudo passar, ele vai ter um discursinho lá. Eu falei, cara, que era só uma gripezinha, eu falei que ia passar. E ele vai ter a desculpa dele para a economia quebrada. Se ele acha que alguém vai culpá-lo por economia quebrada, é um burro mesmo, mas enfim. O problema não é ele ser burro, ele ser tosco, ele ser populista. O problema são milhões que já estão acreditando nisso. Viralizou um vídeo do Roberto Justus, onde ele critica o Marcos Mion, porque o Marcos Mion foi na linha do que o Átila falou. Ou seja, em um médio e longo prazo poderemos ter mais de 1 milhão de vítimas. E ele esqueceu de alguns conceitos e a gente vai falando. Porque os 2 argumentos do Justo são simples. Ele fala que na Itália a população é muito idosa, grande parte da população é muito idosa, e sabe-se na prática, se ele tivesse disposto a fazer isso, ele veria que ainda mais alguém como ele que conhece pessoas no mundo inteiro. Veria que não é só idoso que está morrendo e veria que o problema é o sistema de saúde colapsado que não consegue atender outras pessoas de outras doenças porque o sistema está entupido pelos pacientes do coronavírus. É isso que se tenta fazer aqui, que vai ser difícil, mesmo fazendo certo a essa hora, que vai ser difícil controlar, mas que se não fizer, aí sim vai ser muito pior. A gente vai ter um colapso generalizado na sociedade brasileira, se a gente não continuar com esse isolamento durante aí mais pelo menos umas 2 semanas, pelo menos. A gente vai começar a ver alguma coisa estabilizar e começar a declinar um pouquinho depois disso.
se fizermos tudo certo. Essa é a parte que eu refuto em relação à Itália. Ao invés de seguir uma linha da China, da Alemanha e da França, que estão fazendo coisas certas e já estão conseguindo controlar e declinar os casos, com muito esforço, ele está indo pela linha do que, por que os que morrem na Itália, sendo que a Itália, é sabido, foi um dos países europeus que mais errado fez. Algumas semanas antes, já com um número gigantesco de casos, estava com tudo aberto, as pessoas se beijando, os jogos de futebol rolando solto com o público, as peças de teatro, os lugares públicos todos abertos. Isso é uma. E a segunda, ele está na linha de que, como só afeta o grupo de risco de velhinhos, vamos isolar só os velhinhos, reabre o comércio, reabre as escolas, porque se todo mundo vai pegar, não tem problema. E é justamente esse o ponto X da questão, onde a gente tem que falar, não acreditem nisso, por favor. Todo mundo, você abrindo tudo, todo mundo vai pegar. Ok, primeiro, que há um percentual de jovens e de saudáveis que pegando também não vai resistir. Eu não quero assumir essa dívida, essa bronca. Segundo, isso vai ampliar o contágio também dos velhinhos, porque os velhinhos vão depender, estão dependendo dos mais jovens. Mais jovens contagiados ao mesmo tempo vão contagiar mais velhinhos ao mesmo tempo. Não tem segredo nisso, gente. Ele está assumindo o discurso do Trump, que, igual a ele, faz um processo populista básico de defender a si mesmo, mesmo que isso refute na morte de pessoas. No caso, Brasil e Estados Unidos, na morte de milhões de pessoas. Desde a segunda-feira foi decretado que as fronteiras estão fechadas. Não chegam cidadãos de determinados países. Agora abriram também para o Irã. Mas tem Itália, tem China, tem Espanha e vários países onde o surto está bem preocupante. E me expliquem por que cidadãos dos Estados Unidos não estão impedidos de entrar. Estados Unidos, diga-se, já é o terceiro maior país do mundo em percentual de contágio. Ou seja, alguém não está entendendo alguma coisa. Tudo por conta dessa relação imbecil que o Bolsonaro tem com o Trump. De foda-se. O que o Trump pede, ele lambe e concorda. Enfim, é isso, tá? Da coisa prática, o Reino Unido já informou quarentena, isolamento, por ordem oficial do governo, e a passagem do Márcio, que seria dia 30, já foi provisoriamente prorrogada para o dia 15 de abril. Provisoriamente porque a gente acha que vai prorrogar um pouquinho mais. Se eles entraram agora, eles vão ter algumas semanas a mais do que isso para sair do isolamento. E é isso, gente. Passando as últimas notícias. Se eu lembrar de alguma coisa importante, eu dou um toque. Continuamos lamentando a atitude irresponsável, canalha e patife do nosso presidente, dos seus filhos e de aliados que, ou por burrice, ou por falta de capacidade mental, intelectual mesmo, continuam apoiando a esse louco. Mas que, ao menos, estão pessoas que inclusive votaram nele, muitos, estão entendendo nas atitudes dele para essa crise os perigos e problemas da irresponsabilidade dele. Menos mal. Mas é um menos mal muito pequeno perto do muito mal que está vindo e que virá ainda pela atitude dele. Ou interditam ele, ou ele vai continuar fazendo besteira e fazendo mal para todos nós. Boa sorte para todos nós. Vamos lá. Vou aqui esperar um pouco e levar meu dia aqui na melhor maneira possível. Beijo do gordo. Tchau. E aí, beleza? Voltando aqui, estou na rua Estados Unidos, na imensidão vazia de São Paulo.
Depois daquelas 2 corridas que eu fiz antes das 6 da manhã, não fiz mais nada. E aí eu tô voltando pra casa, eu já explico. Uma coisa estranha. Dia desses, a Gláucia, ontem acho, ou anteontem, disse que numa reportagem do Jornal da Globo, o Jornal da Globo é o mais noturno, né, de todos, é meia-noite e pouco que passa. Diz que numa reportagem do Jornal da Globo, no Rio de Janeiro, deu uma travada nos aplicativos, nos motoristas de aplicativos, em tudo, né? E deixa eu ver se eu tô nos Estados Unidos mesmo, acredito que sim. Estados Unidos, tá certo. Então, diz que o usuário chamava e dava impossibilidade, dava coisa simples assim de não disponível, serviço não disponível, alguma coisa assim. Sabendo da gravidade, sabendo do que os governadores, do que os prefeitos estão tentando, está acontecendo uma coisa aqui. Desde as 6 e pouco não chamou ninguém, nada. Minto. Eu tive 3 chamadas para mim. 3. Uma pro Uber, uma pro 99 e uma pro Cabify. Aconteceu exatamente igual nas 3 vezes. Primeiro foi o 99. Aceitei a corrida, ele 2 segundos depois colocou, o usuário cancelou. Minutos depois, meia hora depois, tocou o Uber me chamando, aceitei a corrida, 2 segundos depois o usuário cancelou a corrida. Agora há pouco eu estava numa área de altíssima demanda de todos eles, mas o Cabify estava mostrando a área de extrema demanda na Brigadeiro Luiz Antônio com a Paulista. Parei numa ruazinha ali atrás. Chamou, toquei, consegui pegar, porque o Cabify é diferente. Você tem que ser o primeiro a aceitar. Consegui, ele aceitando, ele ficou rodando, aceitando a corrida, o usuário cancelou. É muita coincidência. E essas coincidências não são teoria de conspiração nenhuma. Coincidências são possíveis? São. Olha a gente, o nosso mundo, o nosso universo. Mas isso, para mim aqui, primeiro essa quantidade de horas, segundo esse cancelamento repentino, não é assim. Eu tenho Ó, agora chamou. Vamos ver o negócio. Dirija-se ao local de partida em edifício. Parece que me chamaram. Tomara que tenha sido só coincidência. Até mais. Bom, não cancelou. Pode ter sido uma trava temporária, momentânea para aquele momento. Alguma coisa assim. Mas enfim. Tô com uma chamada em aberto, eu tô indo buscar passageiro. Até mais. Depois eu conto o que aconteceu no dia. Beijo. E aí, beleza? Só encerrando, né? Que parou meio no meio, aí meio... Deve ter dado algum buraco aí nesse período que eu tava falando e que tava dando esse erro sistêmico aí de cancelamento automático. Voltei, normal, trabalhei mais um pouquinho, fiz mais algumas corridas e aí fiz tanto do 99 quanto do Uber. E aí furou o pneu agora há pouco, são 4 horas, agora falta 3 minutos para as 4. E aí eu me enchi, eu tô cansado, hoje foi um dia, provavelmente o pior dia de faturamento desde que isso tudo começou. Vou tentar relaxar um pouquinho em casa, inclusive eu me comprometi mesmo a trabalhar menos horas, para ajudar nisso, para ajudar nessa contenção, nessa ajuda, né? E, enfim, é isso. Preciso falar de uma coisinha então, bem rápida. Eu não sei o que fazer, porque eu não sei curar burrice. Eu não sei, não consigo passar para essas pessoas ignorantes a noção
pífia, medíocre que essas pessoas têm. O presidente Bolsonaro está falando sobre ele achar que é só uma gripezinha, uma gripe fraca, uma pequena gripe. E para refutar isso, estão colocando um vídeo onde o Lula, na época presidente, na época pandemia de H1N1, o Lula fala que é só uma gripe e assim por diante. Eu não sei exatamente qual é a lógica da cabeça demente de alguém que consegue associar uma coisa com a outra. Mas enfim, apenas num conceito básico, não de defesa, mas de esclarecimento. O que falta muito para essa gente é o esclarecimento. Vocês não conseguem se desgrudar do Lula. Vocês têm obsessão pelo Lula. O Lula não é o presidente. Quem é o presidente é esse imbecil que vocês colocaram. Vocês estão querendo dizer o quê? Que o Lula estava certo e o Bolsonaro está certo? Vocês estão usando o Lula como um bom exemplo? É isso, seu idiota? Ou você está querendo dizer que o Lula estava errado e o Bolsonaro agora está errado? Vocês têm que decidir o que vocês são efetivamente. Porque o que eu acho que vocês são é apenas uma coisa. Vocês são burros que detestam o Lula só. O resto todo vocês aceitam, tá? Só que quando vocês forem fazer essas burrices normais que vocês estão fazendo, vocês precisam dar uma olhada que é assim, vocês estão atirando no pé, ele está atirando no pé e, foda-se, eu tô de saco cheio dessa conversa. Bando de burro, que a gente chega até a pensar que se não é bom acontecer uma merda dessa, para que mais e mais exemplos de como não se fazer uma coisa vocês tenham do presidente filho da puta que vocês elegeram. Obrigado.